A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Eduardo Lopes. O nosso tema, horizontes para 2019, uma análise política das mudanças, não só no cenário nacional, mas também do Rio de Janeiro, né, senador? Que, aliás, já era o motivo da nossa conversa antes da gravação. Vamos começar por aí? Podemos começar por aí. Pelo Rio de Janeiro, e eu agradeço a oportunidade, cumprimento aos nossos telespectadores, e é muito bom falar do nosso futuro, né? Futuro que eu tenho certeza que todos os brasileiros querem um futuro melhor, né? No Rio de Janeiro, o senhor também está otimista, né? Eu estou realmente motivado e animado. Conseguimos a vitória lá no Rio de Janeiro através do ex-juiz, né, agora governador Wilson Witzel, que domingo foi consagrado governador do estado, teve o nosso apoio total e completo. E eu já tinha, vamos dizer assim, uma certeza dentro de mim que na questão de governo, principalmente, chegou a hora da alternância, né? O Rio já tinha que passar por essa mudança, porque o ciclo aí PMDB já vinha durando 14 anos, né? Então, e muito desgastado. Então, eu cria na alternância, mas para o segundo turno, chegou aí o que representava um pouco desse grupo, né? Politicamente falando, apesar de ter mudado de partido o candidato Eduardo Paes, mas era impossível, né, separar a ligação que ele tinha, inclusive eleito prefeito 2 vezes pelo próprio MDB ou PMDB na época. Então, isso nos motiva porque houve essa alternância, o governador Wilson se mostrou realmente um homem de fé, sempre creu, obstinado, determinado no seu projeto de ser governador. E hoje é uma realidade, né? Então eu já me coloquei à disposição dele, o partido deu apoio total, como eu disse. No final do primeiro turno, um apoio liberal, né, assim, liberado a bancada, até porque nós tínhamos uma candidatura, nós tínhamos a nossa vereadora de Caxias, era vice-governadora na chapa junto com o Garotinho. Aí o Garotinho teve um impedimento judicial, né, não pôde disputar as eleições. E aí, então, de forma natural, o PRB caminhou já no primeiro turno em favor do juiz Wilson. Mas no segundo turno o apoio foi formal, total, como se costuma dizer, né, de corpo, alma e espírito. Apoiamos a candidatura do Wilson e, por isso, estamos afirmando aí que vencemos para o governo lá do estado do Rio de Janeiro. Agora, a renovação foi uma palavra que marcou essas eleições, né? Porque falando de cenário nacional, a gente, Congresso Nacional, renovação considerável na Câmara, renovação expressiva no Senado, né? Eu não sei se posso dizer isso, mas parece que no meio de toda essa turbulência, vamos assim chamar, me parece que o Senado ele foi o mais castigado, né? Porque a Câmara passou um pouco de 50%, né? A renovação quase 60%, mais ou menos, 300 deputados. Mas o Senado de 54, 46 não retornaram. Eu sou um desses, né, que não retornarei ao Senado a partir de 2019, mas já aproveito aqui o momento para agradecer uma campanha olho no olho, como eu dizia, nas ruas, né? Uma campanha que nem todos os candidatos puderam fazer, porque nem todos os candidatos foram para as ruas olhar os eleitores olho no olho e pedir o voto. Eu fiz isso durante a campanha toda, foi o meu propósito desde o início, ir para as ruas, ir para as comunidades, me apresentar, e obtive mais de 500 mil de votos. Então, foi dentro de uma conjuntura, dentro do cenário onde tivemos eleito lá no Rio, né, o filho do presidente, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que, na verdade, impulsionado muito pelo nome, né, claro, também, tem os seus méritos, mas, sem dúvida, o nome Bolsonaro ajudou muito. Tivemos ali também, na parte dos evangélicos, uma divisão maior. A esquerda teve o seu tamanho ali, unido. Então, foi uma eleição, ao mesmo tempo, difícil, mas ao mesmo tempo boa. Porque nos colocou em contato com o povo, ouvindo o povo, dali que surge, eu vou dizer aqui, como eu falei no início, é dali que surge essa motivação que eu estou dizendo, que eu estou para contribuir com o Estado. Por isso, já me coloquei à disposição do governador, naquilo que ele achar que eu posso ajudar, com a minha experiência de
legislativa, com a minha experiência de Congresso, que eu puder ajudar, nós estamos aí prontos para ajudar o governador e o Estado do Rio de Janeiro. Né? E com sua experiência de Congresso, nós temos pela frente ainda questões que o país ainda tem que enfrentar. Não são questões novas, são recorrentes e estão ficando cada vez mais urgentes, por isso mesmo, por não terem sido enfrentadas até hoje. Com um novo cenário político nacional, mas com uma pauta já conhecida dos brasileiros, com a expectativa do senhor para levar temas tão complexos. Eu costumo dizer que o importante de ontem é o urgente de hoje. Não né? Então, é sempre assim. A pauta é importante, eu até citei, eu tenho como presidente nacional do partido em exercício, toda semana eu tenho a mensagem do presidente, que eu falo com o partido, e essa semana após as eleições eu falava do resultado das eleições e citava essa onda, né, que é Bolsonaro. Chega como um mito, chega como um super-herói, salvador da pátria, muito bom. A população está crendo, está esperançosa. Mas agora o meu amigo Jair Bolsonaro, lá da minha bancada do Rio de Janeiro, a gente viajou tantas vezes juntos, é meu amigo, mas agora ele vai ter que, agora não é mais, acabou o momento de discurso eleitoral, agora é realidade. Ele vai ter que governar um país que precisa de mudanças urgentes, que até ontem eram importantes, hoje já se tornam urgentes, e dentre elas, sem dúvida, a questão da reforma da Previdência, que vai ter que ser, eu creio, o primeiro tema dele a ser enfrentado. Ele falou ontem em entrevista que até queria adiantar alguma coisa já ainda no governo do Temer, mas eu vejo que é difícil. Difícil até porque o Rio está em intervenção, então não se pode votar nenhuma PEC. Teria que se suspender ou revogar a intervenção no Rio de Janeiro para poder, e aí vai depender da vontade política. Com a Câmara renovada, o Senado totalmente muito renovado, né, dos 2/3 aí, como já falamos, 46 senadores não voltam. Então, eu acho que não tem nem tempo e nem clima e nem condições políticas para se adiantar esse processo. Eu acho que vai ter que ser para a nova bancada e para o nosso presidente Bolsonaro já de imediato entrar com a pauta da reforma da Previdência, porque hoje ela não é não somente importante, mas ela é necessária e vou acrescentar o urgente também. E pela andança que o senhor descreveu, olho no olho com o eleitor está pronto para os desafios da reforma da Previdência? Então, eu também falei nessa mensagem minha e aproveito esse espaço para dizer o seguinte, nós temos que unir o país. É claro que agora, aqueles que perderam a eleição, né, temos aí, e considerar aí essa grande quantidade de votos que o Haddad teve também, né, mais de 44 milhões, em torno de 45 milhões de votos. Então, mostra que o país não tem aí um outro lado. Alguns votando no Haddad mais por ser contra o Bolsonaro do que pelo Haddad, eu acredito. Que tem um capital político, mas acho que não é tão grande assim, mais de 40%. Então, nós temos que unir. Então, como eu disse, assim como o presidente tem que viver a realidade, não mais discurso eleitoral, eu acho que a oposição também tem que deixar um pouco de lado o discurso eleitoral, o discurso para agradar a sua base e pensar realmente no país. Eu tenho realmente muita preocupação e é importante, como já falamos, necessário realmente a reforma da Previdência. Então, eu acho que a gente tem que unir e pensar no país. Não é apenas ficar oposição para ficar falando, porque, por exemplo, muitos dos fantasmas que a gente encontrou na rua em relação à reforma trabalhista, em questão à reforma da Previdência, porque a gente ouviu isso. Votou contra o trabalhador, então eu tinha que explicar o que aconteceu aqui no Senado, o acordo que nós fizemos para não travar, e a reforma trabalhista já trouxe algumas mudanças positivas, isso é inegável. E aí também, quando se falava da reforma da Previdência, logo já vinha vai tirar a aposentadoria do trabalhador, vai acabar com a aposentadoria, nós vamos ter que morrer de trabalhar. Então, a gente tem que tirar um pouco desse discurso, que muitas vezes é discurso realmente, e ir para a realidade. O Brasil realmente precisa dessa reforma, e a primeira delas é a da Previdência. E outras. Eu penso também na reforma tributária, e eu penso também
no avanço da reforma também política. Ah, sim. Entendeu? São temas antigos para um Congresso novo, para todo um ambiente novo. Mas Vamos ver como mas é que é vai o ser, país, né? É o país. Senador, agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigado. Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é convidado da TV Senado a fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho. 0800 61 2211, ligação gratuita para isso. Lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.